Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar sequência à nossa aula da semana passada sobre o uso de inteligência artificial na aprendizagem de matemática. Então acompanhe até o final da aula, pois vamos colocar aqui para vocês o passo a passo de como utilizar e no final desse vídeo, dessa aula gravada, vai ter uma atividade. Então acompanhe até o final para poder realizar a atividade de forma adequada. Vamos iniciar então. Então, nosso tema de hoje continua sendo o uso da inteligência artificial na matemática, transformando o aprendizado na EJA usando a inteligência artificial para potencializar o estudo da matemática. Então, para quem ainda não me conhece, me chamo professor Humberto Oliveira, leciono física no ensino noturno e também matemática para as turmas da educação de jovens e adultos. Então, nosso objetivo hoje é compreender um pouco mais sobre a inteligência artificial. Então, nós vamos novamente aqui chamar a atenção do que é inteligência artificial, vamos explicar o que e como podemos utilizar os prompts, né? E vamos explicar o que é e como podemos utilizar para poder potencializar o estudo, né, da matemática. Então, primeiro, sobre a inteligência artificial. Então, já falamos na primeira aula gravada, que inclusive eu vou deixar no card para quem perdeu poder acompanhar novamente, né, e dar sequência às nossas aulas. Então, iniciamos com essa definição de forma simplificada, né? Então, a IA, que é a inteligência artificial, a gente pode considerá-la como um cérebro digital que aprende, raciocina, resolve problemas como um humano, mas usando computadores. Então, ele pode ser utilizado como assistente de voz, como algumas pessoas já até têm nas suas residências, a Alexa, o Google Assistente, que você pode ter no seu aparelho smartphone, e que eles respondem perguntas e executam comandos. Pode ser utilizado nas recomendações. Então, quando você recebe uma recomendação de um vídeo no YouTube ou filmes, né, em alguma rede que você assiste, a exemplo da Netflix, né, esses vídeos são baseados no seu gosto. Então, a inteligência artificial, também conhecida, né, como o algoritmo, ele começa a perceber quais são os seus gostos e começa a fornecer essas sugestões de vídeos, textos, né, reportagem, imagem, conforme o seu gosto. Também existem alguns aplicativos inteligentes que reconhecem seu rosto ou traduzem textos em tempo real. Então, isso aí são alguns exemplos da utilização da inteligência artificial que hoje às vezes a gente até utiliza, mas nem sabe que por trás tem uma inteligência artificial. Podemos também utilizar para aprender. Então, a exemplo na matemática, a inteligência artificial pode explicar conceitos de forma personalizada, resolver problemas passo a passo e se adaptar ao seu ritmo de aprendizagem, funcionando como um professor particular disponível 24 horas. Agora, para a gente utilizar ele no estudo, né, para a gente aprender novos conhecimentos, como a matemática, a física e as outras disciplinas, a gente precisa utilizar a inteligência artificial e usar a linguagem que ela conhece, né? Então, a linguagem hoje em dia, que você vai dialogar, vai enviar os comandos, né, fazer as perguntas para a IA, é chamada de prompt. Então, prompt nada mais é do que um comando ou uma pergunta que você faz para a IA, como se estivesse conversando com um professor. Então, o prompt é só isso, é o comando ou a pergunta que você vai realizar para a IA. Então, a gente chama de prompt. Exemplos simples de prompts. Frações. Então, por exemplo, aqui, explique o que é fração de forma simples, com exemplos do cotidiano. Então, isso aqui é um prompt para você começar a estudar e aprender sobre frações. Sobre equações,
Como resolver a equação 2x mais 5 igual a 15? Mostre o passo a passo. Então, isso aqui é outro prompt também. A porcentagem. Mostre exemplos de porcentagem no dia a dia, como descontos e juros. Então, isso aqui são alguns exemplos simples de prompt, né? Então, o prompt é o quê? Você escreve, a IA vai responder. Então, seria a mensagem ou o comando, né, que você envia para a IA para ela lhe dar a resposta, o retorno. Para se produzir um bom prompt, então você tem que ter ele estruturado. Então, você tem que ter uma estrutura boa para poder ter o retorno que você espera, que você deseja, né? Então, aqui temos algumas dicas. Primeiro, seja claro. Use linguagem direta e evite ambiguidades. Frases simples e objetivas. Então, quanto mais objetivo, quanto mais direto, né, quanto mais claro você for, melhor para a IA lhe dar o retorno. Também seja específico. Diga exatamente o que você quer saber. Então, detalhe sua necessidade. Quanto mais detalhes, também melhor para a IA lhe dar o retorno. E dê contexto, explique seu nível de conhecimento, informe sua experiência. Aqui embaixo temos um exemplo de um bom prompt estruturado, né? Explique o conceito de frações para um iniciante em matemática, usando exemplos do cotidiano, como dividir uma pizza ou receita. Por favor, mostre o passo a passo de como somar duas frações simples. Então aqui você tem um prompt que é claro, bem específico e que você está contextualizando. Então, essas são as características principais de um bom prompt, de uma estrutura adequada para você fazer esse prompt e enviar para a IA. Tem que ser claro, específico, dar um contexto para poder obter os resultados. Na próxima aula, aí eu vou fazer isso com vocês, utilizando uma determinada inteligência artificial, né, para a gente fazer alguns exemplos práticos, isso usando a IA. Hoje a gente ainda vai estar discutindo aqui para vocês terem o primeiro contato, né, primeiras experiências de vocês, para na semana que vem dar continuidade. Então lembre-se que isso é uma sequência. Então, a semana passada tivemos a primeira aula, hoje é a segunda e vamos dar continuidade nas aulas demais. Vamos ver mais alguns exemplos de prompts para matemática, né? E vocês podem até usar esses exemplos como inspiração para criar seus próprios prompts e aprender matemática com inteligência artificial. Então temos aqui 6 exemplos. Ó. Primeiro, explique as 4 operações básicas e dê exemplos no cotidiano. Então vocês podem até escrever esse prompt na inteligência artificial que vocês provavelmente já devem ter aí no aparelho celular de vocês. Vocês podem fazer para testar. Então aqui é um prompt para aprender as 4 operações básicas com exemplos do cotidiano. Então você pode utilizar o ChatGPT, que é o mais conhecido. Você pode também utilizar o Claude, o Gemini também. Então, escolha uma dessa e comece a fazer esses testes. Então, você tem aqui exemplos como calcular porcentagens, mostre como calcular 20% de 150, aí você peça o passo a passo, né? Então, a inteligência artificial ela vai fornecer todas essas orientações. Aqui tem outros exemplos que eu não vou ler, mas vocês podem utilizá-los para treinar, né, como aplicar essa inteligência artificial para o estudo de matemática. Então, como criar uma calculadora inteligente? Então, nosso objetivo prático nas próximas aulas é exatamente criar essa calculadora inteligente. Aqui hoje a gente já vai ver algumas estratégias para adaptar essa ferramenta de IA ao seu ritmo de estudo e à sua necessidade específica. Cada um tem uma forma de estudar, tem um ritmo, né? E tem a sua necessidade. Alguns têm dificuldades mais em um determinado conteúdo, outros têm mais facilidade. Então, a IA ela tem essa vantagem de se adaptar à sua forma de estudo e às suas necessidades, né? Então, primeiro passo, escolher uma ferramenta de IA. Então, aqui temos o ChatGPT, o Gemini, ou outros disponíveis, né? Como eu citei ainda agora o Claude.
ou cloud, que você vai escolher conforme aquela que achar mais simples, que se adapta mais ao seu estilo de aprendizagem. Segundo passo, criar prompts personalizados para suas dúvidas específicas. Seja claro sobre o que precisa. Então, na próxima aula a gente vai fazer exemplos assim de passo a passo mesmo. Terceiro, organize seus prompts por tópicos, álgebra, geometria, estatística, para criar um sistema de estudo. Então, toda vez que você for iniciar uma nova conversa, um novo prompt com a IA, você organiza, né? Você cria uma nova conversa e essa nova conversa vai discutir, vai estudar apenas álgebra. Uma segunda conversa vai estudar apenas geometria e assim por diante, para você se organizar. Quarto passo, quarta etapa, peça explicações passo a passo, não apenas respostas finais para entender o processo. Então sempre pergunte como fazer, né? Dê o passo a passo, que aí ela vai entender que você quer compreender do início até o final, né? E verificando todos os passos. Quinta etapa, use exemplos do seu dia a dia para tornar os conceitos matemáticos mais concretos e significativos. Então é importante também sempre trazer exemplos do seu dia a dia para facilitar a aprendizagem. E a sexta etapa, crie um diálogo de estudo com a IA, fazendo perguntas de acompanhamento para aprofundar o aprendizado. Então você vai aprofundando, na medida que a IA vai lhe dando retorno, você vai aprofundando essa aprendizagem, né? Então a IA consegue, né, produzir, promover um processo de aprendizado personalizado, a partir da identificação da sua dificuldade específica em matemática, que você vai citar, vai explicar para ela. Você vai formular um prompt claro e contextualizado para receber a explicação do passo a passo que a IA vai fornecer. Então você precisa praticar com exercícios similares, que foram sugeridos nos slides anteriores, né? E repetir esse processo refinando seus prompts conforme necessário. Então, o prompt ele sempre pode ser refinado, pode ser melhorado. Algumas atividades práticas, né? Experimente usar a IA no estudo de matemática com essas atividades hands-on, quer dizer, faça você mesmo. Crie seu prompt. Primeira atividade, né? Você vai criar o seu prompt. Então, vocês podem fazer essas atividades em grupo ou de forma individual, tá certo? Então, os alunos vão precisar criar um prompt para explicar um conceito matemático que tem dificuldade, praticando a formulação de perguntas claras e específicas. Então, vocês vão identificar qual tópico matemático que você encontra dificuldade, escrever o prompt claro, pedindo explicações e exemplos, e testar esse prompt em uma ferramenta de IA, né, como o ChatGPT, o Gemini ou o Claude, e avaliar os resultados. Então, essa primeira atividade, vocês vão fazer isso, criar o prompt, utilizar uma IA, solicitando que ela explique um determinado conteúdo de matemática que vocês têm dificuldade. Depois vocês vão fazer o print e vão me enviar pelo formulário ou em outras opções que eu vou fornecer mais adiante, tá? A segunda atividade é um desafio. Então, que pode ser em grupos também, novamente, ou de forma individual, tá? Então, vocês vão criar problemas matemáticos usando IA e depois trocar com outros grupos para resolver, promovendo a colaboração. Então, vocês podem formar equipes de no máximo 4 alunos, usar IA para criar até 3 problemas, pode ser 1 ou 2 problemas matemáticos que sejam criativos, trocar esse problema com outra equipe e resolver, tá? E vão comparar as soluções e discutir diferentes métodos. Então, dependendo do prompt que a equipe e o aluno fizer, ele vai dar um passo a passo diferente. Então, vocês vão comparar esses métodos de resolução desses problemas. E a terceira atividade, que é a calculadora personalizada, cada aluno vai montar um conjunto de prompts para criar sua própria calculadora inteligente, personalizando para um tópico específico. Então, vocês vão escolher um tópico específico,
por exemplo, porcentagens, equações, geometria, criar 5 prompts diferentes para o mesmo tópico, organizar esses prompts em uma biblioteca pessoal, seria uma conversa que a gente vai chamar de biblioteca, tá? Com todos esses prompts, e compartilhar essa sua calculadora com a turma. Mas não se preocupe de imediato, são 3 atividades. Essas 3 atividades a gente vai fazer uma por semana. Então, essa primeira semana vai ser a primeira atividade, criar o prompt, tá? Então, vocês vão treinar esse prompt. Então, vão escolher um determinado conceito da matemática que tem mais dificuldade, né? Que você já sabe que possui dificuldade de aprender ele. Aí você vai praticar essa formulação de perguntas claras e específicas, que são os prompts. Então, o primeiro passo é esse, tá? Na próxima semana a gente vai fazer esse segunda atividade e dando sequência à terceira atividade. Então, primeiro vamos focar na primeira atividade. E para a gente finalizar, algumas considerações finais e os próximos passos, né? Primeiro, uma recapitulação do que nós vimos nessa aula. A IA, ela pode ser um tutor digital, porque ela vai nos ajudar a explicação passo a passo a partir de prompts claros e específicos. E juntando todos esses prompts, nós vamos criar uma biblioteca que será uma calculadora personalizada. Então, quais são os benefícios da IA no estudo, né? Então, ela ajuda no aprendizado personalizado, está disponível 24 horas, né? Fornece explicações também detalhadas, passo a passo, e você consegue realizar um diálogo contínuo com ela. Tá? Então, lembre-se, além da primeira atividade que eu coloquei para vocês, vamos ter também um Google Formulário com 5 questões sobre o conteúdo que foi colocado hoje nessa aula. Então, depois eu vou disponibilizar esse Google Formulário para vocês responderem, né? E os próximos passos quais são? Experimentar a ferramenta de IA, criar seus próprios prompts, tá? Montar sua calculadora inteligente e compartilhar essas descobertas com os colegas. E aplicar isso no dia a dia. Tá certo, pessoal? Espero que todos tenham compreendido e conforme a gente for no decorrer das outras aulas, a gente vai detalhando mais ainda sobre o uso da IA. Tá? Não se preocupem que eu vou ajudar todos a chegarem a conseguir criar sua própria calculadora inteligente. Então, até mais, pessoal, e bons estudos.